Tá todo mundo com medo com relação à saúde. E aí, como é que você tá? Você também tá com medo? A gente veio aqui trazer uma mensagem de esperança. Será que realmente é o pânico, é o medo que vai te ajudar? A gente vai dar a nossa opinião sobre isso. Eu sou Tati, esposa do Bruno, Eu sou o Bruno, marido da e Tati. nós somos o casal do Mentalidade Mentalidade Cristã. cristã. Pois é, esse vídeo veio numa hora super interessante, né? Tem um monte de gente com bastante medo, tem muita polêmica na internet aí sobre várias coisas que estão acontecendo com relação à nossa saúde, né? Algumas pessoas falam que é exagero, outras pessoas falam que não tem problema nenhum. E aí, onde é que você fica nessa? Você não sabe mais o que seguir, tem fake news, tem coisa que é séria, tem coisa que não é séria. E como é que isso se relaciona com você e a sua saúde com relação ao Espírito de Deus dentro de você também? Você já parou para pensar um pouco sobre isso? Como que essas coisas todas se relacionam e como que você se blinda, como que você se coloca perante isso, você está sendo responsável ou não está? Enfim, a gente quer conversar com você um pouco sobre isso hoje e eu acho que vai ser bem interessante, fica até o final. É porque uma coisa é você conversar isso com as linguagens do mundo. Ah, porque cientificamente passa não sei quantas vezes, morre não sei quantos do que o quê, porque a progressão geométrica do não sei o que lá e tal. É uma coisa é você pensar pelo lado científico, mas nós somos cristãos e nós sabemos que Deus, ele pode passar por cima das leis universais. A gente pode conversar além do científico aqui com você. A gente quer bater um papo cristão sobre tudo isso que está acontecendo e como que você pode se blindar contra isso. Porque você não é daqui, você não é desse mundo, você é do reino. Eu creio nisso, eu não sou daqui, eu sou do reino. Então, como é que nós, do reino, como é que nós cristãos podemos reagir a tudo isso que está acontecendo e não sermos afetados, minimizar esse prejuízo que pode acontecer na nossa mente, no nosso espírito e na nossa saúde por causa desse caos coletivo e desse pânico coletivo que está sendo criado nessas últimas semanas, não é mesmo? Eu trouxe aqui um trechinho para a gente refletir sobre isso, tá? O livro está aqui do ladinho, inclusive. Eu estou lendo um livro que eu não terminei ele não, tá? Mas o começo é muito interessante. Então eu vou trazer porque realmente eu estava lendo ele ontem e ele me trouxe a vontade de gravar um vídeo sobre isso para vocês, né? Eu coloquei lá no Instagram do Mentalidade uma parte da Bíblia, como ele fala da saúde, e ele trata a saúde como nós gostamos aqui, que é a saúde do reino. E aí, então, eu vou recomendar para você. Eu não terminei de ler ainda, mas o começo está bem interessante. É quando não dá mais, tá bom? Quando não dá mais. É João Ribe que fala o nome dele? João Ribe João Palharim. Ribe Palharim é bem famoso, tem um programa de rádio, programa de CDs e DVDs, enfim, conheci agora e estou gostando bastante. E aí, num certo momento, ele traz o que Isaías traz no livro dele. Segura essa, vamos lá. Capítulo 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Tomou, levou. Olha lá. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Está lá em Isaías 53, capítulo 4 e 5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões e todas as nossas iniquidades. Já fomos sarados. Não vamos será hipoteticamente sarados. Nós já fomos sarados. Eu coloquei isso no Instagram e alguém comentou embaixo, forte. É forte, é forte. E o que nós queremos trazer aqui para você não é uma mensagem de que, dane-se o vírus e tá tudo bem. Não é isso. A gente quer que você se cuide. A gente não quer falar, não vamos fechar os olhos para tudo que está acontecendo. A gente não quer dizer isso. Só que a gente daqui a pouco você está falando aí, porque o Bruno e a Tati estão falando que isso não existe, que não acontece. E não é nada disso, assim. Se você for pensar na Bíblia, por exemplo, Jesus curou o cego.
né? Em momento nenhum a Bíblia fala, olha, não existia cegueira, a cegueira não podia alcançar as pessoas, ou não existia lepra, né? E a lepra não alcançava ninguém. Pelo contrário, tem vários casos de lepra na Bíblia, só que o Senhor vai lá e faz o sobrenatural, né? Quando ele fala para Naamã, para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que ele ia ser curado da lepra, né? Qual é a explicação científica para que isso pudesse acontecer, né? Para que pudesse ir lá Naamã se mergulhar no Jordão. Aliás, a gente acabou de voltar a Israel, a gente foi lá no Jordão. É um rio feinho mesmo, tá? Eu só ficava lembrando disso, tá? De Naamã falando que o rio era feio e tal, e que tinha tanto rio mais bonito e melhor. É porque, na verdade, Deus estava testando a fé de Naamã e Deus estava promovendo um milagre. Deus criou as leis da natureza, essas leis todas sobre as quais a gente está vivendo aqui foram criadas por Deus, né? Então, todos os seres vivos todos também foram criados por Deus. Deus também criou a bactéria, Deus também criou o vírus, criou essas coisas todas e a gente vive sob essas leis, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus também vem e sobrepõe tudo isso. E ele ministra a cura, e ele faz os milagres dele, e ele faz com que nós possamos passar ilesos por várias coisas. E é isso que a gente está querendo te mostrar, sabe? Quando você passa a ser uma pessoa do reino, quando você vive o reino, e olha, viver o reino exige dedicação, exige mudança de coração, mudança de mente, exige você colocar o seu espírito sobre a sua alma, sobre o seu corpo, né? Exige você fazer uma série de mudanças na sua vida. E quando você vive o reino, você é capaz de sobrepor várias coisas. E a Bíblia deixa muito claro que Jesus levou os nossos pecados, nos salvou, e eu acho interessante isso, porque no meio cristão, as pessoas são capazes de acreditar que Jesus as salvou, que Jesus levou os pecados delas todas, tá? Jesus levou o seu pecado, Jesus levou o meu pecado, no momento em que a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador. A gente é capaz de aceitar que Jesus nos perdoou e que nós fomos salvos. Mas são poucos os cristãos que são capazes de aceitar que Jesus levou sobre si as nossas doenças e que nós fomos sarados pelo ato dele também. Engraçado isso, né? Como se fosse mais difícil curar do que salvar. Como se o coronavírus fosse mais poderoso que Satanás, né? Porque Jesus pisou na cabeça de Satanás, mas coronavírus vai saber, né? Então, assim, o que a gente quer trazer para você aqui? Uma mensagem de esperança, de que sim, está acontecendo tudo isso que está acontecendo no mundo, mas você, como cristão, como do reino, precisa se posicionar, precisa rejeitar esse espírito de enfermidade na sua vida. Chega lá, eu gosto de fazer isso no banheiro, porque eu tô sozinha, geralmente não tem ninguém escutando, às vezes o Bruno escuta, mas geralmente não tem ninguém muitas vezes eu escuto, muitas vezes eu escuto. Eu chego lá no banheiro e falo assim, eu rejeito sobre mim e sobre todos os meus o espírito de enfermidade. Eu não sou desse mundo e nada desse mundo pode me atingir, porque o Senhor Jesus já levou sobre mim, sobre ele todas as minhas enfermidades, daquilo que foi, daquilo que é e daquilo que virá. Não há nada que não foi levado por ele. E quando você tem essa certeza, você consegue se blindar e blindar o seu espírito, e blindar a sua mente, e blindar os seus filhos, e blindar os seus pais, e blindar a sua casa. Você tem essa autoridade dentro de você. Se você é do reino, se você está nos caminhos do Senhor, se você vai lá, se você ora, se você jejua, se você faz o que é bom, se você faz o bem, e se você vive os caminhos de Deus na sua vida, você tem autoridade para dizer que na palavra diz que ele já levou as minhas enfermidades e que eu tenho poder sobre Satanás, porque ele venceu Satanás. Então, você não pode deixar se levar por um pânico geral, por um medo geral, por tudo que, então, peraí, não, se eu não vai, eu vou pegar, minha família toda vai pegar, e não, se eu tenho mais 60 anos eu vou morrer, porque o neném... Não é isso, por favor, sabe, Satanás quer isso, eu sinto que, assim, quanto mais as pessoas ficam com medo, quanto mais as pessoas ficam atemorizadas, quanto mais as pessoas param as suas vidas e acham que tudo vai acabar, mais Satanás vai ganhando pontinhos na briga, sabe? Porque é isso que ele quer, e Deus não quer. Jesus não quer isso para você. Jesus não morreu para você ficar aí morrendo de medo. Não quer dizer descuidado. Você entende que não quer dizer descuidado? Exatamente. É completamente Só diferente. Só que é esperança e autoridade. Quando Jesus fala assim, não tentará o Senhor seu Deus. Por exemplo, você me vê aqui junto com a Tati falando que você tem a saúde do reino, que Deus cuida de você e tal. Aí você vai, pega um copo de veneno e toma. Sabe? Não é isso que a gente está falando, tá? Não tentarás o Senhor teu Deus.
né? Então é lógico, né? Você sabe que tem um lugar que está todo mundo infectado, e aquilo, e você começa a evitar, você começa a tomar certos cuidados, você tem que lavar mais a mão e tal. Tem, claro que tem, sabe? São cuidados que você tem que ter. Só que você tem que se colocar com autoridade sobre essas coisas também. Que são cuidados. Então, porque todo mundo fala do cuidado físico, mas você tem que entender que aqui nós estamos falando do cuidado espiritual que você tem que ter. Exatamente. A postura espiritual. Então, não adianta você ficar lavando a mão e morrendo de medo. E falando, não, minha família vai pegar, eu vou pegar porque eu passei no céu. Não adianta. Você está lavando a mão, mas você não está lavando, você não está se protegendo espiritualmente. Então, você precisa se proteger espiritualmente. E quando você se protege espiritualmente, você fica tão mais tranquilo, é tão melhor. Fiz isso quando a gente acabou de voltar, a gente foi para Israel, fez escala em Portugal e tal, e aí algumas pessoas da família meio em pânico, e a gente falou, gente, vamos orar, rejeitar o espírito de enfermidade, né? Vamos estar firmes, e quando você lê, é uma questão de você também ter fé naquilo que a palavra diz, eu fé sempre na gosto obra de do dizer Senhor. que o medo é o contrário da fé. Exato. Sabe? Quanto mais fé você tem, menos medo você tem. Quanto mais medo você tem, menos fé você tem. Um dia desse eu estava até falando com a Tati, falando, algumas pessoas às vezes acham que eu sou irresponsável, que eu sou descansado demais em Deus, né? Nossa, como eu sou descansado em Deus. Mas é um excesso de fé também, né? Eu tenho muita fé. Eu não tento, meu Deus, mas eu tenho muita fé. E aí a Tati falou assim, você casou com uma mulher mais descansada em Deus do que você. Você achou uma descansada morta. Eu sou muito descansada em Deus e eu sei, por trabalhar na área da saúde, que muitas pessoas, elas realmente não sabem do que falam. Não sabem do que falam. Por exemplo, você vê aí pessoas saindo para vacinar de tudo quanto é tipo de doença, com medo do corona. Aí o que acontece? Quando você vai vacinar, é o vírus que está agindo para que você tenha imunidade àquela substância, ou seja, em um momento a sua imunidade cai, porque ele está lutando contra algum corpo estranho. Então, se a sua imunidade cai, é mais fácil de você adquirir um outro vírus. Então, você tem que tomar cuidado. E eu sei que tem muitas coisas que são passadas, informação que são passadas, que não são corretas. Só que eu quero te falar aqui de um ponto um ponto espiritual. Um ponto cristão, não tanto do ponto da saúde, porque uma coisa muito interessante que ele fala aqui nesse livro, que é legal, vou falar para vocês, é que assim, a gente foi acostumado a pensar que 2 e 2 são 4. Na escola a gente aprende isso, no dia a dia a gente aprende isso, que a ciência é aquilo, que a ciência é aquilo, que 2 e 2 são 4, mas ele fala assim, 2 e 2 pode ser 22 também. E Deus criou as leis universais, como a gente já falou isso, nós estamos sob leis universais, só que ele criou a lei universal, então ele pode passar a lei universal. Sabe quando ele passou a lei universal? Nós fomos exatamente nesse local, é um local muito abençoado de Deus lá em Israel, quando Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, para ele, se ele fosse levar a ciência, a matemática a sério, não ia dar não. E ele ia falar, vixe, dá não, 5 peixinhos, 2 peixinhos, 5 pães, vamos mandar todo mundo embora. Mas ele falou, não, daqui. Eu vou passar a lei universal. Essa lei é minha, eu quebro ela quando eu quiser. Exatamente. Né? Então, é lógico que ele pode quebrar essa lei na nossa vida, na lei da nossa população, nossa vida. A gente foi no lugar da multiplicação. Vou dizer que a gente foi em muito lugar em Israel, mas esse foi o que mais me tocou. É onde eu mais senti a presença de Deus. De uma maneira muito forte, inclusive, sabe? E talvez porque eu saiba o que Deus fez naquele lugar, mas era um lugar mais de paz, né? Era um lugar mais de paz. Era um lugar lindo, mais a paz de Deus. E o que a Tati está falando, assim? Tem que ficar muito claro isso, tá? Nós estamos falando como você reage a essas coisas todas do ponto de vista espiritual. Porque do ponto de vista físico e material, você está cansado de ouvir, tá todo mundo falando para você o tempo inteiro, tal, e não sou eu que vou falar para você fazer diferente, tá? Agora, como é que você se fortalece espiritualmente? Como é que você fortalece o seu corpo? Como você se prepara para que o seu corpo tenha a saúde do reino, né? E aí, talvez você pense, Bruno, mas eu tenho tantas outras doenças, eu tenho tantas outras coisas, mas você deveria estar combatendo isso. Tá? Você deveria estar combatendo isso porque você é uma pessoa do reino. E aí você precisa saber, na verdade, o que falta para você se conectar mais ainda ao reino de Deus. O que falta? O que falta você mudar em você? O que falta de postura? Falta fé? Falta comprometimento? Falta perdoar alguém?
falta você se fechar determinadas brechas na sua vida, né? Um colega nosso até um dia desse estava falando, eu não acredito tanto que existem essas batalhas todas, né? Ele está bem novo na fé, né? Porque se Cristo já venceu tudo isso por nós, tal, ele está certo e ele está errado, porque Cristo venceu essas coisas todas por nós mesmos, mas nós precisamos aceitar, acreditar, tomar posse e ter autoridade para vencer essas coisas. Exatamente. Né? Senão, a gente realmente perde uma batalha que já devia ser ganha. Tá? E fé, a definição de fé na Bíblia, em Hebreus, é você acreditar naquilo que não se vê. Então, você não aconteceu ainda, não tem probabilidade, às vezes, nenhuma de acontecer, mas você tem fé na palavra de Deus e você acredita. Então, você precisa renovar mais a sua fé. Você precisa restabelecer padrões saudáveis de fé no seu organismo, porque aí o seu corpo também vai ser saudável. Entende? Você precisa alinhar o teu espírito com o Espírito de Deus. A gente gravou um vídeo muito legal sobre saúde do reino, sobre como você tratar essa saúde. Eu recomendo que você veja, que você assista aqui nesse canal também. A gente fala um pouco sobre isso e outras coisas, alimentação, hábitos saudáveis, enfim. Tirar também coisas que acabam com a sua saúde. Você sabe que acabam com a sua saúde, mas você acaba não tirando. Enfim, você precisa se alinhar espiritualmente, mas entregue a sua saúde na mão de Deus. Entregue a sua saúde na mão de Deus, sabe? Tem casos e casos e casos e casos de curas que a medicina não explica, sabe? Que curas de pessoas que vão lá na igreja e saem curadas, vão lá num retiro e saem curadas, sabe? Você precisa tomar posse disso e não achar, porque uma coisa é a gente achar que pode acontecer no outro. Não, Jesus realmente pode te curar, te salvar. Você vai conversar com alguém que tem câncer, fala, confia no Senhor, Ele vai te curar. Só que aí quando chega no seu caso específico, você não tem tanta fé assim. Você fala, não, mas pro meu caso é porque, não, isso aí faz tempo, isso aí todo mundo vai passar. Então você precisa acreditar. A fé também é você não só passar essa esperança para os outros, mas você ter essa esperança com relação a você mesmo. Você precisa acreditar que Jesus também é todo-poderoso no seu caso. O seu caso não é uma exceção. E Tati não está dizendo, não existe o câncer. Né? Sim. Você está entendendo isso? O que a gente está dizendo é, Deus criou as leis da natureza. E sob essas leis da natureza, várias coisas acontecem no nosso mundo. E às vezes uma pessoa está ali com câncer. E aí como é que você vai lidar com isso? Você vai lidar com isso tendo a saúde do reino. Tá? Sobrepondo a lei da natureza. Você pode escolher estar ali só sob a lei da natureza e deixar que aquilo acabe com você, tá? Mas você também pode procurar lidar com isso, lidando com a sua fé, com o lado espiritual disso, tá? Sabendo sobrepor essas coisas todas e sabendo que Jesus levou tudo isso e você colocar como autoridade na sua vida. Tá? Você tem essa autoridade. Deus pôs na sua mão essa autoridade, para que você tenha autoridade de lutar contra essas coisas, tá? De lutar contra qualquer uma dessas coisas. É legal, às vezes, você procurar o nosso outro vídeo que fala sobre saúde também, porque a gente fala sobre isso. Porque é engraçado porque Deus fala na palavra dele como a gente lida com a nossa saúde dos dois pontos de vista. Porque ele fala das maneiras sobrenaturais que ele age na nossa vida, e ele fala de coisas que ele fala para o povo dele fazer para que cuide mais da saúde. A gente estava um dia desse comentando sobre isso, que quando a gente faz, por exemplo, o jejum de Daniel, até o nosso raciocínio fica mais rápido, né? E está lá na Bíblia dizendo que eles ficaram melhores, que eles fizeram aquilo e eles ficaram melhores. E aí a gente vai lá e faz e também fica melhor, sabe? Então, cada uma das duas coisas a gente pode agir, né? E é legal você entender como Deus fala sobre a sua saúde na palavra dele, tanto do ponto de vista sobrenatural, tanto do ponto de vista do milagre, quanto do ponto de vista do que ele ensina das leis que ele criou, sabe? E a gente está cansado de ver por aí as pessoas dizendo que os organismos mais saudáveis, que os corpos mais saudáveis, que aquelas pessoas que estão mais bem preparadas, que elas têm o corpo delas melhor, elas são menos imunes a qualquer tipo de doença, não só a doença que está espalhando pânico para todo mundo, e a gente devia tomar esse cuidado também, sabe? Pois é, porque uma coisa que você precisa entender do ponto de vista da saúde, vamos dizer, da parte mais física agora, quando a gente tem um mofo numa parede, eu costumo falar isso para os meus alunos quando eu vou explicar sobre imunidade, sobre a sua, que na verdade o problema está num ponto e você acha que está no outro. Quando você tem uma parede úmida, você fala assim, nossa, é uma parede cheia de fungo. Você fala assim, nossa, olha que problema, esse fungo se instalou aqui. Mas o problema é o fungo ou é a parede? O problema é a parede.
Porque se a parede não tivesse úmida, o fungo não estaria ali, não teria bolor, não teria mofo, não teria nada. Então, você é a parede, e o corona, o vírus, qualquer outra coisa, é o fungo, por exemplo. Se você está bem, se você tem uma boa saúde, se você tem uma boa imunidade, pode vir o que vier, não vai pegar em você. Você tem uma ideia? Quando eu estava estudando um pouco sobre isso, conversando também com o homeopata do Benjamin, com o médico dele, ele falou assim, Tati, eu cuido de muitas comunidades carentes, e a gente tem algumas vezes infestações de piolhos, mas sempre tem uma ou duas crianças que não tem piolho, não tem piolho. Tem a família inteira, mas a criança não tem. Por quê? Até para isso, até para piolho, você tem que dar condição para o piolho se desenvolver na tua cabeça. Tem crianças que têm a imunidade boa e que o piolho não se instala. Piolho, para você ter uma ideia, estou usando um exemplo para você entender do que nós estamos falando, de você estar perto de uma criança, estar numa família cheia de piolhos e não ter piolho, porque ela tem um corpo que não aceita o piolho. Então, você pode ter um corpo da visão física que não aceite o vírus e da visão espiritual que não aceite o vírus. Você tem que tomar esse partido, tem que tomar essa posição. E não ficar assistindo televisão o dia inteiro, assistindo um monte de notícia e ficar neurótico. Se você ficar com a televisão ligada aí na sua casa, meu filho, você pode esquecer que algum ponto de ansiedade vai pegar em você. Você vai ficar maluco. Tá, não vai assistir, não estou falando pra você ficar alienado no mundo, não. Nós não somos alienados do mundo. Mas uma coisa é você ser informado, outra coisa é você ser manipulado. Você não pode ser manipulado pelas mídias de massa. Cuidado. Cuidado com isso, senão você só ouve sobre isso o dia inteiro. Sua mente está sendo regada com informações, regada. Como é que você vai mudar a frequência de pensamento? Então muda a frequência de pensamento. O nosso objetivo aqui, nesse vídeo hoje, é fazer você sair um pouco desse ciclo de doença. Falar, eu sou do reino, eu tenho saúde. Sabe? E aí, sua mente está aberta para você orar mais, você jejuar mais, você blindar, se blindar espiritualmente, blindar a sua família espiritualmente. Sabe, agora nós temos que nos unir, a nossa comunidade cristã, a comunidade das pessoas que são do reino, nós temos que nos unir para orar mais, para levar mais esperança para o povo, para levar uma palavra de amor, de esperança, e não uma palavra de medo, uma palavra de insegurança. Vão ser tempos mais difíceis? Provavelmente vão ser tempos. Vai sim, não acho que não vai, está sendo. Só que nós temos que passar por isso como cidadãos do reino e não cidadãos do mundo. A gente tem que erguer a nossa cabeça, falar, Jesus levou a minha enfermidade, eu vou blindar a minha família e eu vou passar por esse período difícil bem, porque eu sou do reino. E eu vou orar para que mais e mais pessoas tenham essa clareza espiritual e mental e física para também passarem por esse período difícil blindadas. É isso que a gente quer aqui falar para você. E tem uma coisa que aconteceu esse final de semana, antes de ontem, né? Final de semana. A gente foi orar no monte e aí a gente fica longe da nossa casa, a gente tem que dirigir bastante para chegar lá. E eu fiquei triste porque eu vi que as igrejas estavam fechadas, porque as pessoas estavam com muito medo e os bares estavam lotados, porque as pessoas não estavam com medo. E eu pensei, cara, que maluquice isso, né? Porque aquelas pessoas no bar, elas correm muito risco de pegar, tá? Porque se tem uma coisa que elas não estão ali, é conectadas no reino, né? Com certeza. E as pessoas na igreja estavam tudo fechado. Eu falei, não é possível, cara, agora é a hora que a gente tem que orar mais, é a hora que a gente tem que estar mais conectado um com o outro. E aí eu vou te falar, se você está com medo, o medo é o contrário da fé. E mais uma vez, eu não te falei que não existe. Eu não te falei que não vão ter milhares de casos no Brasil. Eu não te falei que não se transmite. Eu não te falei que a gente não tem que tomar cuidado com lugares cheios. Mas eu estou te falando que você tem que se blindar espiritualmente também. Tá? E se você está em casa, está sem aula, as crianças estão sem aula, tal, junta todo mundo para ler a Bíblia. Sabe? Ao invés de levar todo mundo para o bar. Faz uma vigília, entendeu? Vamos fazer ações de esperança, ações de amor, ações de oração, não ações do medo. Não é verdade? Vamos aproveitar, e se você está em casa, as crianças estão em férias, como aqui, por exemplo, vamos aproveitar para falar mais de Deus, para ler mais a Bíblia, para ter mais esperança. O que a gente quer levar aqui para você é uma mensagem de esperança, de que o mundo não vai acabar, não. Você não vai morrer. Ninguém de sua família que você conhece vai morrer, nós vamos orar para isso, você vai orar para isso, coloca na mão de Deus, coloca na mão de Jesus, sabe? E vive a saúde do reino. Não só acha que você tem, agora é uma hora de você mostrar.
que você realmente tem fé naquele que te salvou e naquele que levou as tuas enfermidades. Agora é hora de você se destacar, agora é hora de você ser luz no mundo e não deixar as trevas te dominarem. A gente quer aqui que você seja a luz do mundo. Porque eu até separei um louvor aqui, até o pessoal falou, faz tempo que não tem louvor, então vamos ter louvor hoje. Que eu separei aqui um louvor da Ludmilla, que é um novo começo. E eu não sei se todo mundo sabe a história da Ludmilla, eu fiquei sabendo quando a gente foi no Descende, que era um pouquinho antes de ir no Descende, que foi um evento cristão muito lindo, que aconteceu em várias Se fosse hoje, não ia ter, não. capitais. Pois é, olha só que pena, né? Ainda bem que foi e que vai ter um muito maior no ano que vem, se Deus quiser. E ela está enfrentando câncer. E é tão lindo como ela se posicionou ali no palco, falando, eu já estou curada, eu já sou curada. É uma questão de tempo para eu receber as minhas bênçãos. Eu estou curada em nome de Jesus. E cantou, e foi, e ela fez essa música depois que ela teve essa doença. Então, você está passando por alguma enfermidade, se você está passando por alguma doença, confia nele. Confia nele e tenha paciência de esperar. Paciência de esperar. Só entrega. Entrega. Sabe, eu estava lendo no livro que muitas das pessoas que passaram por isso estavam numa situação tão ruim que meio que entregaram fazendo um desafio. Então, vamos ver, se esse Jesus cura mesmo, ele vai ter que me curar, porque eu já não tenho mais jeito. E Jesus foi lá e curou. Então, dá os créditos a ele, sabe? Dá chance para ele mudar tudo na sua vida. E esse louvor é muito bonito, porque ele fala assim, que em Deus sempre haverá um novo amanhã. Sempre tem um novo começo. Então, vão ser tempos difíceis? Provavelmente sim, para o mundo, não para você. E sempre vai ter um novo amanhã, sempre vai ter um novo começo. Então, nós vamos louvar juntos, depois nós vamos orar, blindando a nossa saúde e blindando a tua saúde, blindando a tua mente, a mente das pessoas que você ama, a mente dos seus familiares. Tá? E vai ser uma oração, eu creio que vai ser muito poderosa para nós aqui, para nossa casa, para nossa equipe e para você também. Mas primeiro vamos louvar e vamos adorar ao Senhor. Amém? Depois da noite vem um novo dia. Depois da tempestade vem a calmaria. Depois de toda a história que acabou, se foi escrita aos pés da cruz, foi só um ciclo a mais que se fechou e uma nova porta vai se abrir, vai se abrir. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em Deus sempre haverá um novo começo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por que ele fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Depois da tempestade, depois que tudo foi reconstruído, vai ser melhor do que antes. Então vamos ter essa esperança. Sempre há um novo amanhã, sempre há um novo recomeço. Depois da tempestade vem a calmaria. É isso que nós queremos passar aqui para você. E agora nós vamos orar pela tua saúde, para blindar o teu espírito e blindar a tua mente. Amém? Senhor, nosso Deus, Pai querido e amado, nós estamos na sua presença agora, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos ligue no seu trono de glória, Pai, e que o Senhor venha a nós com o teu reino, que o Senhor faça a sua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. Senhor, eu te peço nesse momento que o Senhor venha blindando a nossa saúde e a saúde da nossa equipe, a saúde das pessoas que estão aqui, Senhor, e a saúde dos nossos familiares, de cada um de nós, Senhor. Jesus amado, nós declaramos que aceitamos Amém. o seu sacrifício por nós e que nós aceitamos que somos sarados e que somos libertos e que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós não aceitamos nenhuma doença na nossa vida, nós não aceitamos nenhum mal, nós rejeitamos tudo aquilo que vem do mundo, porque nós somos seus filhos do reino, nós somos do reino. Jesus querido, nos limpe, nos purifique a cada um de nós.
Vá ao encontro agora de todas aquelas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento. Que o Senhor possa derramar o seu sangue de poder sobre eles, que o Senhor possa limpar e purificar, e que o Senhor possa vir ministrando curas, que o Senhor possa vir tirando toda doença, que o Senhor possa tirar toda dor, tudo aquilo que não é seu, que cada pessoa que está aqui possa vivenciar a sua saúde, a saúde do reino, que o Senhor possa trocar cada parte do nosso corpo por partes saudáveis, 100%, que sejam partes colocadas por Ti, que o Senhor venha limpando o sangue, que o Senhor venha cuidando de cada órgão, que o Senhor venha cuidando da pele, que o Senhor venha agindo nos corações, que o Senhor venha trocando, que o Senhor haja nas mentes também, tira todo o medo, tira todo o desespero, tira todo o desalento, tudo aquilo que não é seu, Jesus amado, age, transforma, completa, que nós possamos sair daqui outras pessoas, pessoas conectadas a Ti 100%, pessoas do reino, e nós já te agradecemos certos da vitória, por amor ao Seu nome. Amém? Amém. Amém, amém, amém. Compartilhe esse vídeo, porque agora você está blindado espiritualmente. Tenha fé nessa palavra, receba tudo isso na sua vida. Manda para os seus familiares, ora por eles. Continua orando todos os dias e blindando. Pede para Deus te revestir do óleo da unção, do escudo e da proteção dele, porque você é do reino, você não é daqui. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente e que você possa se colocar no mundo como luz do mundo. E que você possa espalhar essa mensagem para outras pessoas, manda esse vídeo para outras pessoas, faça o seu comentário aqui embaixo, que Deus possa te usar também como instrumento. Amém? Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.